ouvir a palavra de Deus aqui junto conosco, né? Glórias a Deus. Esse texto, irmãos, que eu fiz leitura, é um texto que nos chama a atenção, mas que ele traz por si uma explicação. Jesus está falando através de parábolas. E após ele falar sobre esta parábola, os discípulos se aproximam dele e pedem uma explicação. E a parábola é a parábola do semeador. Então Jesus explica para eles o que é esta parábola. E ele diz: a semente é a palavra de Deus. Guarde isso comigo. A semente é a palavra de Deus. E aí ele fala que há um semeador que está semeando a semente. Essa semente, uma parte dela caiu à beira do caminho, as aves do céu vieram e comeram. Ou seja, a semente não nasceu, a semente não produziu nada. E o mesmo Jesus na parábola esclarece que as aves representam o diabo, que vem e rouba a semente do coração da pessoa. A terra representa o coração, a pessoa que vai receber. Mas esse que está à beira do caminho, Satanás rouba dele a palavra. E a palavra não produz nada nele. Parando um pouquinho aqui, não é aqui que a gente quer pregar. Mas pense bem nisso, não sou eu que estou falando, Jesus está falando. A semente é lançada, mas o diabo rouba a semente. E não há nada, não há modificação, não há crescimento, não há gerar, nada. Não aconteceu nada. Se a palavra, que é a semente, irmãos, é roubada e nada está acontecendo, é preocupante. Porque para mim, cada vez que eu ouço uma pregação, e principalmente uma pregação que é voltada no ensino, ela precisa gerar alguma coisa em mim. Eu vim para o culto e o que aconteceu lá? Sabe que eu nem sei o que o pastor leu, eu nem sei o que foi pregado. Ou muitas das vezes, irmãos, a gente até ouve, a gente até está prestando atenção, mas a palavra não encontrou um coração aberto, sincero, para que a semente fosse plantada. E a partir de então, começasse a gerar alguma coisa. Sabe qual é o meu pensamento? Amanhã, ou melhor, hoje, eu preciso ser mais crente do que eu fui ontem. Pastor, para que isso? Para se vangloriar? Não. Até porque nós somos falhos e muito falhos. Mas eu preciso ter esse propósito, porque santificação é isso, irmãos. Dia após dia eu estou buscando crescer, melhorar, ser um crente melhor, ser um pai melhor, ser um melhor pastor, ser um melhor esposo, ser um melhor cidadão. Porque isso que o Evangelho vai gerar em mim. Agora, se não está havendo em mim o desejo de crescer e de melhorar, é porque as aves, eu vou dizer as aves, mas você entende o texto, estão roubando a palavra que está sendo plantada. Continuando, tem uma outra parte da semente que ela vai cair sobre pedregulhos. E o texto vai dizer que porque ela não tem umidade, ela vai ser sufocada e vai morrer. Ou seja, a semente, lembra que a semente é a palavra de Deus. Ela está sendo plantada. Mas esta planta, ela tem uma dificuldade. E a dificuldade está onde? Ela não tem umidade. Ou seja, as raízes não foi alicerçada onde precisava ser alicerçada. E essa também vai sucumbir. Tem uma outra parte da semente, que ela é lançada e ela vai cair entre os espinhos. Ela até cresce, ela até nasce, ela até cresce. Mas os espinhos vão lhe sufocar.
E note que essa que os espinhos vão lhe sufocar, a explicação que Jesus dá para os seus discípulos é: aqui caiu entre os espinhos, verso 14. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. É aquele que até recebeu a semente, é até que abriu o coração, mas não houve envolvimento como era para ser com a semente, com a palavra. Aonde está o seu foco? As preocupações da vida, as riquezas dessa vida, os deleites dessa vida. E deixa eu dizer uma coisa, irmão, não me entenda mal e pensar: pastor, é pecado eu ter uma riqueza? É pecado eu ter isso? Não, não é pecado. Só que isso nunca foi e não deve ser o foco principal da sua vida. Se um homem e uma mulher passar por essa terra e ao chegar ao final da sua vida você perguntar: e aí, o que você está deixando? Estou deixando um carro do ano de luxo, de um valor estimável para os meus filhos. Estou deixando uma casa, um terreno, um sítio, uma fazenda, estou deixando alguma coisa aí. Se este homem ou esta mulher passar por essa terra e deixar só isso, ele é um dos mais pobres dos homens. Porque isso são as coisas dessa vida. Isso são os deleites dessa vida. Tem muita gente, irmãos, que não deixou riqueza. Não me entenda mal, não estou dizendo que isso é pecado. Se Deus te deu, cuida. Mas tem gente que passou por essa vida, ele não deixou uma mansão, ele não deixou um carro importado, ele não deixou bens materiais, mas deixou um legado. Deixou uma marca tão grande, irmãos, que às vezes filhos, ao lembrar de quem era seu pai, ao lembrar do que seu pai e sua mãe lhe ensinou, até hoje os olhos enchem de lágrimas. Meu pai partiu e não me deixou riqueza. Mas hoje ainda, quando nós conversávamos com o irmão Roberto sobre pai, eu não sei se ele viu, mas os meus olhos, as lágrimas vieram. Por quê? Não me deixou herança, não me deixou riqueza, mas deixou um legado. Eu só estou aqui porque alguém me conduziu pelo caminho, porque alguém me ensinou. Ou seja, a semente encontrou uma terra boa. Meu irmão, cuide disso, porque Jesus está falando do reino dos céus. É assim, é semelhante a isso aqui. Trabalhe, sonhe, estude. Você que é jovem, mesmo você que não é jovem, tem sonho, corre atrás. Estuda, trabalha, se doa. Mas isso nunca vai ser o carro-chefe da tua vida. Isso não é o que vai te conduzir. Olha a nossa temática, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo faz o quê? Faz com que essa semente, todos os dias, ela esteja produzindo alguma coisa em nós. Vamos para aonde eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite. O verso de número 15. Tem uma que caiu em boa terra. E esses são aqueles que, ouvindo a palavra, a conservaram no coração honesto e bom. E aí o texto diz assim, ó: e dão fruto com perseverança. Não precisa forçar o texto, não precisa inventar história, só falar o que Jesus fala. Boa terra é aquela que recebeu a semente, foi guardada, foi conservada. Lembra do salmista? Salmo de número 119, verso de número 11. Às vezes eu paro um pouquinho para pensar, porque a cabeça, veja, não está ajudando. Mas parece que é o verso 11 do Salmo de número 119, que vai dizer: escondi a semente, a tua palavra no meu coração. Por que você fez isso, salmista? Para mim não pecar contra ti. O Everett, se tu achou esse salmo aí, põe ali para os irmãos ver. Salmo 119, o verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração,
Escondeu para quê? Para ninguém ver? Não, eu escondi para mim não pecar. Porque quando eu saio da igreja, eu todo dia, irmãos, eu estou no meio do ímpio, eu estou no meio daquele que tem palavrão, eu estou no meio daquele que está irado, daquele que está revoltado, daquele que está afundado no lamaçal. Mas aí, irmãos, mesmo vivendo nesse contexto, a palavra está escondida no meu coração. Aí eu estou num lugar onde o pastor não está vendo, o líder não está vendo, o pai não vê, a mãe não vê, o marido não vê, a esposa não vê, mas não precisa, irmãos, porque a palavra está aqui, ó. Aleluia. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas vou fazer tal coisa, e de repente, irmãos, não é uma voz, mas no teu subconsciente é algo dizendo assim: não faça, porque isso não é certo. É porque a palavra está escondida aí, e o Espírito Santo de Deus faz, aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que há uma geração que está aparecendo no nosso meio, que está preocupado com o que os outros vão dizer. É bom você dar um bom testemunho, você ter um caráter, você ser uma pessoa. É bom que as pessoas falem bem de você. Mas o principal, irmãos, não dorme. A Bíblia diz: não tosqueneja. Sabe o que é isso? Não dá aquela pestaninha que você dá depois do meio-dia. Não, não. Ele não dorme, ele está vendo. E esse devemos nos preocupar. Porque um dia vai chegar o rico diante dele e vai chegar o pobre. Vai chegar o mais sábio, mas também vai chegar o mais leigo. Todos chegarão diante dele. E não vai dar para chegar lá e dizer assim: olha, eu vou contar para o senhor que ele não deu por causa... Não tem desculpa, irmãos. Porque ele está vendo, inclusive esse dia, esta mensagem, esta hora, ele está observando. Escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para mim não pecar contra ti. Aí eu fico olhando, irmãos, que o coração que recebeu a boa semente e a conservou, que recebeu a palavra, eu vou repetindo aqui a palavra para você não esquecer isso aqui. Recebeu a palavra, a semente, a palavra, conservou no coração honesto e bom. Pastor, e aí como a gente sabe que conservou a palavra? E esse coração era um coração honesto, bom? Porque o texto vai esclarecer. E este dá fruto com perseverança. E se não tem fruto? Pode alguém estar inserido no reino, estar em Jesus e não dar fruto? Pode. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, no capítulo 15, é bem conhecido dos leitores da Bíblia. Note que Jesus está dizendo assim: ó, eu sou a videira, meu pai, o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto. Opa, Jesus está dizendo que tem algumas varas que estão nele, mas que não estão dando fruto. Você está entendendo? Tem gente que está em Jesus, mas não está. Recebeu a semente, recebeu a palavra, mas não está produzindo nada. Só que isso aqui é preocupante, meu irmão. Por que é preocupante? Porque o mesmo Jesus que está dizendo assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, ele já começa a clarear o negócio e diz assim, ó, tira. Sabe o que é isso? Aí se você olhar para o escritor de Mateus, você vai ver que ali, irmãos, tem uma sentença para aquela árvore que não gerou frutos. Eu sei que é o capítulo 7 de Mateus, eu não lembro, que eu não anotei aqui, mas é Mateus 7, verso 18, 19, por ali, vai falar que a árvore que não dá fruto, corta e joga no fogo. Pastor, mas espera aí, o pastor está dizendo que eu posso estar em Jesus e não ter fruto. Sim, o texto aqui de João está dizendo. A vara que está em mim não dá fruto, então ela está ali. Só que esse corta, esse tira, ele está jogando para um futuro. Ele está mostrando para a gente que um dia, aquele que foi infrutífero, aquele que foi estéril, não biologicamente, não no físico, mas foi estéril nesse reino, que não gerou nada, o que ele espera é o fogo. Achou, Evelyn, ali o Mateus 7 ali?
Achou? Está ali, olha aí, ó. É 7:19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Esse capítulo 7 é um capítulo de juízo. É aquele que, Senhor, preguei, em teu nome fiz isso, fiz aquele outro. Não vos conheço. É o capítulo do juízo. É a porta estreita, a porta larga. Então, quando a gente olha para isso, irmãos, a nossa preocupação, irmãos, ou a minha preocupação com a igreja de Jesus, eu estou falando para pessoas nessa noite, eu não estou falando simplesmente, um profissional na área da construção, na área da saúde, na área do ensino. Eu não estou falando simplesmente para isso. Eu estou falando para pessoas que foram compradas por Jesus. Eu estou falando para pessoas que outrora estavam no reino das trevas, mas Cristo os transportou para o reino da sua luz. Quem sabe alguém está aqui nesse culto dizendo, pastor, eu sou só mais um coitadinho na igreja. Não, você é cidadão do céu, você tem uma promessa, você é herdeiro do Senhor Jesus. Ele te comprou e o preço que Ele pagou por você não foi em real, não foi em dólar, foi sangue. Aleluia. Eu não sou disso, mas se você olhar para o irmão que está do seu lado, diga para ele, o preço seu foi alto demais. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eita maravilha. Está desanimado, meu irmão? Está triste? O preço seu é alto demais. Eu vou tirar aqui o microfone, mas o Silvio Santos, com toda a sua herança, não consegue comprar o seu preço. Oh, glória. Eu não estou falando para qualquer um nessa noite, irmãos, eu estou falando para gente que vale e vale muito. Oh, glória. Oh, aleluia. Tira esse sentimento de coitadinho. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, não. Você é. Foi o Rei dos Reis que desceu nessa terra, se entregou numa cruz e comprou eu e você. Aleluia. Quando eu olho para isso, então eu entendo que tem alguns que não estão frutificando, não estão produzindo frutos. E a Bíblia, irmãos, ela nos convida. O precursor da graça, João Batista, capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas. Você vai ver ali no verso de número 8. No verso 6, eu acho que ele aparece pregando o batismo do arrependimento. No verso 8, ele está pregando, dizendo, arrependei-vos e produzi, gerar frutos dignos de quem se arrependeu. Ele começa abrindo a porta da graça com esse convite, arrependei-vos e produzi frutos. Aí vem Jesus agora aqui no capítulo 15 deste evangelho escrito por João, e o verso 16, ele diz assim, eu não escolhi vós, ou melhor, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Para quê, Senhor? Para que vá e deis fruto. E Jesus, irmãos, ele é tão preciso nisso aqui, que o texto diz assim, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Oh, aleluia. No reino de Deus, irmãos, não tem espaço para esterilidade. Pastor, eu sou um que eu não gero nada. Nesta noite, Jesus te chama para o compromisso. Aleluia. Você não pode partir dessa vida sendo uma árvore estéril, ou sendo um ramo que não gera fruto nenhum, não. Você precisa ter essa preocupação. Deus me salvou, Deus me trouxe para o seu reino, eu faço parte do reino de Deus na terra, e um dia vou habitar nele plenamente, aleluia, mas eu preciso ter frutos. E o conselho de Jesus para os seus discípulos, eu escolhi vocês, eu chamei vocês, eu nomeei, e a missão de vocês é frutos, e o vosso fruto permaneça. Sabe o que é isso? Vai ter dias turbulentos, tem fruto. Vai ter dias, irmãos, de sol castigante, dias de provações, dias difíceis, mas haverá fruto. Vai ter dias que você vai olhar para um lado e vai dizer, hoje eu estou precisando de algo.
Mas mesmo nos dias mais difíceis da tua vida, você ainda será frutífero. Oh glória, eu estou profetizando para alguém. Tem gente que vem para o culto, não presta atenção, não recebe, não acredita. Mas eu estou profetizando pelo poder da palavra, que haverá frutos na tua vida, no teu ministério, na tua casa, em nome de Jesus. Pastor, e qual é o segredo para mim ter frutos? É estar em Jesus, é estar nele. Porque esse texto que João escreve, ele vai dizer assim, ó: sem mim, nada. Jesus, irmãos, ele é tão, a linguagem de hoje, ele é tão tchan, que ele diz assim: você vai gerar, você vai frutificar, você vai ser uma bênção. Aí o camarada se enche, meu Deus. Aí Jesus disse: mas tem uma coisa, sem mim, nada. Parece aquela jumentinha. Eu falo sobre aquela jumentinha que entrou em Jerusalém. Era ramos, era flores, era aplausos, era gente gritando. Depois que Jesus saiu de cima da jumentinha, irmão, acabou. Era só uma jumentinha. Não me entenda mal, não estou dizendo que você é uma jumentinha, por favor, não saia triste daqui. Mas são coisas para a gente pensar, irmãos. Sem mim, nada. Nada. Ou será que tem alguém no nosso meio que diz assim: pastor, amanhã eu vou fazer, o senhor vai ver que eu faço de novo. Sem Jesus? Sem a dependência dele? Sem estar nele? Eu nem sei, irmãos, se amanhã eu estarei vivo. Eu nem sei se vou acordar. Melhor, eu nem sei se vai dar tempo de eu dormir hoje. E eu não posso garantir para ninguém: amanhã você vai me ver aqui de novo. Não. Até para o fôlego da vida estar em mim, eu tenho que estar em Jesus. Eu dependo dele. Agora você entendeu comigo? Eu estou falando para crentes que passaram por esse entendimento, abraçaram este compromisso de frutificar. Não é para constranger ninguém, mas é para você sair daqui pensando: amanhã, quando clarear o dia, eu já vou estar gerando frutos. E às vezes a gente fica ansioso quando ouve uma palavra como essa: o que eu vou fazer para Deus? Seja parecido com Jesus. Aquele pessoal que trabalha com você, eles não vão ver Jesus descer aqui. Não, Jesus já veio. Mas eles podem sentir Jesus através de você. Sabe aquele ambiente pesado que você chega na segunda-feira? Tem uns que foram para a festa, para a balada, outros, enxugaram o caneco. Dor de cabeça, uns gastaram o que não podia gastar, fizeram o que não era para fazer. Jesus diz assim: eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Você vai voltar para lá amanhã, para a mesma empresa, para o mesmo trabalho, para a mesma escola, para o mesmo cerco familiar. Mas eles vão ver Jesus na segunda-feira em você. Eles vão ver Jesus em você. Oh glória, oh Espírito Santo. Pastor, como? Porque quem? Eu acho interessante, porque já viu que na Bíblia várias vezes Deus nos coloca como árvores, como ramos. Se você ler o Salmo de número 1, você vai ver lá, está lá: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros. Então, inúmeras vezes Deus nos coloca assim. E diante disso tudo que eu estou falando, alguém pode dizer assim: pastor, como eu posso entender que eu estou gerando frutos? Observe a palavra. Pastor, e o que eu faço? Quais são os frutos que eu devo gerar? Se você quiser depois ler na sua casa, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5.
a partir do verso de número 22. Frutos do Espírito. Opa, é frutos do Espírito. Se é frutos do Espírito, só consegue gerar esses frutos quem tem o Espírito. O homem natural não consegue gerar isso aqui. Ah, mas é uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Pode ser o melhor homem que for, ou a melhor mulher. Quando eu falo homem, eu estou falando no gênero. Mas, se não tem o Espírito de Deus habitando nele, por que eu digo isso? Olha aqui os frutos do Espírito. O primeiro, Gálatas 5, verso 22. Amor. O primeiro deles é amor. E se fosse o amor filos, amor eros, esse tem gente que pratica, o pai pratica para com o filho para com o pai, o esposo para com a esposa e vice-versa. Mas este amor que Paulo está falando aqui é o amor ágape, o amor agapau. Este amor é um amor que ama tanto a ponto de se entregar. Este é o amor que Jesus está falando para Pedro. Pedro, tu me amas? Agapau. E tem gente que não entende aquele texto, mas isso é mensagem para outro dia. E Pedro responde, Senhor, depois dele ter negado, Senhor, eu te amo, filos. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, Senhor, eu tenho um carinho por ti. Senhor, eu tenho uma amizade por ti, eu tenho um sentimento bom por ti. Mas lá atrás, quando ele disse, Senhor, eu estou contigo até a morte, ele estava falando, Senhor, eu te amo com amor ágape, o amor sacrificial, o amor que morre por você. Lembra do texto de Mateus? Essa turma aí, eu não gosto de apontar porque alguém pode se ofender, né? Aleluia. Vou mostrar para vocês que vocês são, né? Essa turma aqui, Senhor, todo mundo vai dar no pé e vai te abandonar, mas eu... E aí você conhece a história, o Pedro, na hora que o negócio apertou. É este o amor que morre por alguém. Pastor, mas eu moro pelo meu filho. Pastor, eu moro por... É engraçado que a gente vê muita gente falar que mora pelo filho, mas dificilmente vê alguém dizer que mora pela esposa. Ó, amor ruim lá, glória, aleluia. Mas irmão, entenda uma coisa, a Bíblia não diz para morrer por filho, mas a Bíblia manda morrer pela esposa. E você, mulher de Deus, mulher sábia, olha quem é você aí. Que pérola preciosa você é para este homem aí. Quem sabe alguém veio para a igreja meio encrencado, meio de cara feia. A cara feia é só hoje, irmão, amanhã volta ao normal. Que a graça de Deus vai sair daqui com a cara bonita, em nome de Jesus. Mas enfim, entenda o que eu estou pregando. Este amor sacrificial que ele está falando aqui agora não é esse amor que você mora por quem você ama, porque é o amor que Cristo demonstrou por nós na cruz. É o fruto do Espírito. E aí eu te pergunto, Jesus morreu pelos bons? Jesus morreu por quem merecia? Jesus morreu por quem não merecia. Jesus morreu por aqueles que estavam gritando, crucifica-o. Este sentimento, irmãos, é de quem é espiritual, que está gerando frutos do Espírito chamado amor. Eu amo, mas ele não merece. Já me traiu, já me apunhalou pelas costas, já fez tanta coisa ruim comigo. E alguns até criam na sua mente assim, eu nunca mais ajudo aquele camarada lá. Eu nunca mais ajudo. Mas deixa eu dizer, irmãos, que passa o tempo e você é cheio do Espírito Santo, daqui a pouco você vai ajudar ele de novo, porque Deus te chamou para gerar amor. Oh glória, oh Espírito de Deus, aleluia. Quer ver outra coisa? O segundo aqui, eu acho que não vai dar tempo de eu falar de todos os que tem aqui, acho que são 8 ou 9. Mas o segundo aqui está o gozo, que é alegria. Eu estou falando para quem está em Cristo, que a palavra entrou aqui e ele guardou, conservou a palavra e agora está produzindo frutos. O segundo fruto que o Espírito nos ensina aqui, e que Paulo está falando aos Gálatas, é a alegria. Ah, pastor, mas esse é fácil. Eu sou alegre demais, né?
Pastor, eu dou risada, eu sou uma pessoa alegre demais. Que bom. Quando eu olho para o texto, irmãos, eu acho interessante que esta alegria que Paulo está falando, quer ver Lucas capítulo 10 aqui? Lucas capítulo 10. A primeira expressão da alegria aqui, os discípulos chegam para Jesus, Lucas 10 e o verso 20, é um texto bem conhecido, e eles estão alegres, os demônios se sujeitam a gente. Jesus, irmãos, que é tão extraordinário, ele diz para eles: oh, vocês estão alegres por causa disso? Eu vou falar para vocês de uma alegria superior, eu vou falar para vocês de uma alegria maior. Oh glória! Eu não sei se você se alegra, irmãos, com a palavra de Deus, mas eu me dá uma alegria aqui com o que Jesus ensina. Vocês estão alegres porque eu vos dei poder para expulsar demônio, para curar doente? Tem algo maior. Senhor, o que é? Lê o 10 e 20 de Lucas lá. Não vos alegreis porque se vos sujeitos os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Você está entendendo o tesouro que tem aqui nessa noite, nessa igreja, irmãos? Aleluia! Oh glória! Eu não sei, eu acredito que aqui não tem, mas de repente tem gente, pastor, eu nem documento direito tenho, o meu nome está até meio atrapalhado. Aqui. Porque alguns anos atrás tinha gente que, eu conheci gente que não tinha documento. Mas isso é só aqui. Eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã, e a irmã chegou para o pastor depois do culto e disse: ô pastor, que alegria ouvir essa mensagem. E daí o pastor disse: como é que é seu nome? Ele disse: olha, todo mundo me chama de Maria. Eu disse: mas como assim? Não, pastor, porque desde que eu nasci, eu moro lá em um lugar do interior, eu nunca fui registrado. A irmã já com uma idade bem... Daí o pastor se comoveu e disse: mas irmã, isso não lhe incomoda? Ele disse: não, até hoje Deus cuidou de mim, não faltou comida, não faltou a roupa. E ela disse: mas pastor, eu tenho uma alegria. Oh, aleluia. Oh Espírito Santo, porque aqui eu não tenho nome registrado num cartório, mas quando eu fechar os meus olhos, ou quando Jesus voltar, o meu nome está escrito no livro da vida. Oh aleluia, oh glória a Deus. Esta alegria, irmãos, é uma alegria superior, mas Paulo me ensina, irmãos, sobre esta alegria. Filipenses, põe lá para nós, por favor. Você põe lá, fica mais fácil para mim, né? Capítulo 4 de Filipenses, o verso número 4. Paulo vai dizer o seguinte, irmãos: regozijai-vos no Senhor. Tem umas expressões que vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Esse regozijai-vos, não achou ainda, não tem problema, mas é isso aí, regozijai-vos no Senhor. A Paulo está dizendo: alegre-se, alegre continuamente no Senhor. E a gente diz: oh, mas Paulo é demais. Paulo é quem escreve sobre o fruto do Espírito. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, irmãos, Paulo está numa lamaçal, em uma prisão, vivendo momentos caóticos. Na visão física e natural, Paulo está num lugar que a gente ia passar: coitado do Paulo. Mas o Paulo, que está lá na prisão, lá naquela masmorra, lá naquele lugar difícil, ele escreve uma carta para a igreja de Filipos, dizendo: irmãos filipenses, alegrai-vos no Senhor. Oh aleluia, oh Espírito Santo, aleluia. Tem tanta gente, irmãos, querendo abandonar a cruz ou largar Jesus por qualquer coisa. O mesmo Paulo aos Filipenses, ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Eu não lembro se é no capítulo 2 agora, essa eu não lembro, mas está lá, Filipenses bem pequenininhos, depois você lê na sua casa. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Sabe o que é isso, irmãos? Quem tem o fruto do Espírito, ele tem essa alegria, essa convicção dentro dele. Aqui as coisas estão difíceis, verdade. Aqui tem dias que a gente passa percas, a gente passa por momentos que nos apertam. Tem dia que a coisa fica tão difícil, mas nada rouba a alegria que o Espírito Santo plantou no seu coração. E Paulo está me ensinando: eu não estou onde eu queria estar,
eu não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, mas eu escrevo uma carta para aquela igreja dizendo: alegrai-vos no Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra, que é fruto do Espírito. Eu acho que vou falar de mais um ou dois, vamos parar, né? Outra que é fruto do Espírito é a paz. Está ali na Bíblia. Continuando no verso 22 ali de Gálatas, paz. Deus nos chamou para ter paz. Se você olhar para Filipenses 4 e 7, Paulo vai dizer assim, olha lá o Paulo lá em Filipenses, na prisão. É uma paz. Achou, Evelyn, Filipenses 4 e 7? Põe ali. Paulo vai dizer assim, é a paz que excede o entendimento. Jesus no capítulo 14 e 27 do Evangelho escrito por João, deixa eu achar aqui essa. Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. E aí um conselho, não se turbe o seu coração. Você está entendendo? Paulo é alguém que recebeu o Espírito Santo de Deus, e este fruto está sendo gerado na vida dele. Paulo está lá na prisão e está dizendo, eu estou escrevendo para vocês, irmãos que estão aí fora, sobre uma paz que excede o entendimento. Você sabe onde Paulo está? Na prisão, no calabouço. Aí Jesus diz assim, a minha paz eu dou, e a minha paz não é como a paz que o mundo dá. Porque está assim de gente, irmãos, procurando a paz. Mas a paz que eles procuram, qual é? Tira esse problema, tira aquele outro problema. E às vezes, para você ficar em paz, nessa paz natural que o mundo dá, você tem que estar sozinho. E se forçar um pouquinho, irmãos, tem que morrer para alcançar. É uma expressão assim meio grosseira, porque se morrer sem Deus... Mas a paz que Jesus está colocando no coração como fruto do Espírito, e Paulo entendeu e escreveu para a gente, é uma paz que é diferente da paz que o mundo dá. Porque o mundo precisa ser ausente de problemas para ter paz. Agora o crente, eu vou me atrever aqui. Quem tem problemas para resolver nesse mês aqui, irmãos? Quem tem? Um probleminha aqui, um probleminha lá. Tem uns quantos aí. E você está em paz aqui nessa noite? Aleluia. Porque a paz que Jesus dá, irmãos, ela é independente de problemas. Eu tive um pastor, hoje já foi para a glória, que ele disse, Miqueias, eu sepultei a minha esposa à tarde, estava num lugar que não tinha ninguém para atender o trabalho de noite, eu fui para a igreja e preguei sobre a esperança do céu. Ah, você não tem sentimento? Eles, não, meu coração doía. Mas eu conseguia sentir paz, porque a minha esposa, um pouco antes de morrer, ela disse assim, João, eu tive um sonho. Falei o nome dele aqui, né? Eu tive um sonho, e nesse sonho, eu vi Jesus vindo me buscar, e eu indo para um lugar muito lindo. E quando eu estava indo, João, você quis ir também. E aí eu disse para você, fica. Não é a tua hora, você ainda tem alguma coisa para fazer aí embaixo. Você está entendendo, irmãos, a paz que o Senhor te dá? Não é que a gente é insensível. Ah, pastor, diante da morte. Mas é a esperança que o Espírito de Deus coloca em nós. Essa é uma paz. Quantas das vezes a gente vem para o culto cheio de problema, e chega aqui daqui a pouco glorifica, dá glória a Deus, e aquele que não entende olha para a gente assim, meu Deus, como eu queria ser que nem ele, olha só que alegria, que coisa boa, está cheio de problema para resolver, mas a paz que Jesus dá é diferente da paz do mundo. Outro dia eu falo sobre os demais frutos. Agora, eu falei só sobre esse aqui, amor, alegria e a paz.
Tem outros, tem a benignidade, tem a bondade, tem a mansidão, tem a temperança e tem a fé. Que essa fé ali é fidelidade. Mas enfim, agora imagine, irmãos, que o Senhor nos chamou para gerar esse tipo de fruto. Pense comigo, neste mundo espiritual não existe outra comida. E existe um monte de gente que precisa ser alimentado. E o Senhor não vai trazer outros para alimentar. Tudo ao seu tempo vem. Mas hoje é eu. Hoje é nós que o Senhor quer usar. Eu imagino que se eu contar uma história para você, você olha assim, oh, mas eu conheço, ou conheci alguém, que coisa triste, passando fome. Ah, o meu coração dói porque ele está ali perecendo, mendigando, porque tem fome. E realmente é triste. Mas no mundo espiritual, está assim de gente morrendo de fome. Por falta de ouvir uma palavra de amor, de alegria, de fé, de paz. Isso não te comove? Isso não te comove? A gente encontra, quer ver uma criança, você encontra uma criança, um adolescente, às vezes na rua. Aqui é um lugar próspero, abençoado, mas você vai em algumas cidades mendigando. Você olha para o continente africano, crianças morrendo de fome. Não só crianças. E o nosso coração dói. Mas você já parou para pensar que na rua que você mora tem um monte de gente que está mendigando. Na firma que você trabalha tem um monte de gente que está perecendo. Na nossa cidade tem um monte de gente que está perecendo. E eles precisam dessa comida. No mundo espiritual só tem essa. É gerar o que o Espírito Santo quer que a gente gere. Esteja em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer um desafio aqui, irmãos. Eu quero